né? Ou bom dia, boa tarde para quem nos assistir na gravação futuramente. Meu nome é Alexandre Ganho, eu sou professor na área de economia da SPM, né? Eu tenho um prazer aqui de ter três convidados na casa, são três mais do que profissionais, colegas de profissão, mas três entusiastas, né, na questão da indústria e do desenvolvimento industrial brasileiro, né? O professor Renato Garcia, de quem eu compartilho a amizade e ainda por cima o prazer de ser meu orientador no doutorado, né? Eu sou Luiz Paulo Bresciani, a quem eu tenho uma amizade de já vou entregar agora, né? A gente já está quase batendo 20 anos que a gente se conhece, Luiz, né? E, e Roberto, né, Alvarez, a quem eu conheço já também há quase 10 anos. Né? A gente está completando 10 anos que nós nos conhecemos, Alvarez. Né? É um grande prazer ter a todos aqui. Né? Acho que o nosso objetivo hoje principal é discutir o efeito, né, dessa uma crise sem precedentes, pelo menos no século que estamos. Tá? Acho que a última referência a uma crise desse porte, dessa natureza, né? Talvez seja a gripe espanhola do início do século XX, né? Mas em âmbito e dimensão bastante diferenciado. E vamos olhar uma perspectiva dessa crise sobre a questão da indústria, né? E também do papel das políticas públicas, o que pode ser feito nesse momento, né? Eu passo, então, a palavra e agradeço a todos que estão nos ouvindo e passo a palavra ao Luiz, começamos com o Renato, né? Ao Renato Garcia, né? A quem eu já agradeço ter aceito o nosso convite, assim como os demais convidados. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Cristina. É um prazer participar desse evento à distância com vocês. É um prazer compartilhar esse debate, não só com vocês, aí da SPM, mas com o Alexandre, com a Cristina, mas também com o Luiz Paulo e com o Roberto. Eu compartilho os predicados que o Alexandre acabou de dizer de ambos, né? Para mim é um imenso prazer debater isso. Tá? Eu quero fazer algumas considerações iniciais. Tá? De fato, nós estamos com uma crise que a gente ainda não sabe o tamanho. Certo? A gente sabe que a crise vai ser grande, ela vai ser bastante expressiva. Tá? A gente não sabe o tamanho. A gente não sabe o tamanho, a gente não sabe quais serão os efeitos, os impactos e quais vão ser os impactos, inclusive, sobre as formas de organização produtiva, sobre as formas de organização industrial. Tá? Muitos andam comparando, mas esse não é um tema que eu gostaria de explorar aqui, a Grande Depressão de 30, né? Onde você teve uma importante redução da atividade econômica, né? Na década de 30, mas em virtude de uma crise cíclica do sistema econômico, que é uma crise de superprodução. Né? Portanto, uma crise com raízes endógenas ao sistema produtivo. Então, ela se origina dentro do sistema produtivo, dentro da dinâmica do sistema produtivo, uma vez que as decisões de investimento dos agentes privados, naquele momento, levaram à superprodução e em seguida, né, com dificuldades de realização dos processos produtivos, dificuldade de realização da produção em si, por conta da retração da atividade econômica. Né? Então, acho que essa é uma diferença importante da crise dos anos 30, né, e da depressão dos anos 30 e da crise atual. A segunda é o fato de que nós não tínhamos, naquele momento, né, mecanismos de sustentação de renda, mecanismos, políticas de manutenção de renda que permitissem uma saída mais rápida da crise. Né? Os estados estavam desaparelhados, as políticas de manutenção de renda sequer existiam, e aí a crise se aprofundou de modo muito significativo. Tá?
Então, por que eu estou fazendo esse paralelo? Como é que a gente vai olhar para esta crise hoje? Né? Em primeiro lugar, né? Nós não temos uma crise de subprodução. É verdade que nos países desenvolvidos os níveis de atividade econômica estavam bastante altos, os níveis de emprego, né? Mesmo com revoluções, mesmo com a adoção de novas tecnologias, com a tal indústria 4.0, os níveis de emprego bastante elevados, né? Níveis de desemprego muito baixos, né? Então, mas mesmo assim, não se trata de uma crise de superprodução, não é um problema de superprodução. É uma crise absolutamente exógena que tem a ver também com essa nova forma de organização da sociedade como um todo e também do sistema econômico, que é mais globalizada, né? Então, uma crise que se origina na China, em poucos meses ela se torna uma epidemia que se origina na China, em poucos meses se torna uma crise mundial. Tá? Então, essa é a primeira diferença, né? Um choque completamente exógeno, tá? Aquilo, como se chamariam os macroeconomistas, né? Mas não é esse o ponto que eu quero tocar. O segundo ponto é que, por outro lado, os estados hoje têm uma capacidade de intervenção sobre o sistema econômico muito maior do que tinham nos anos 30. Tá? Então, as políticas de manutenção de renda, em geral, né, com diferentes graus, é verdade, né? Países desenvolvidos, políticas de manutenção de renda muito expressivas, muito importantes, e com capacidade de atuação sobre o sistema econômico também muito importante. Em outros países, que é o nosso caso, né, com um sistema de manutenção de renda, digamos, meio deficiente, né, não muito desenvolvido, mas com mecanismos bastante mais importantes e poderosos do que em outras experiências, como na experiência em países latino-americanos mesmo, ou países menos desenvolvidos, em que até os instrumentos que nós temos hoje são difíceis para o Estado atuar. Tá? Então, mas como é que isso, eu acho que o nosso ponto é a indústria, né? Como é que isso se verifica do ponto de vista da indústria, né? Olhando especificamente para a indústria brasileira, mas isso essas características que eu vou dizer agora, acho que em grande parte podem ser generalizadas para vários países e vários sistemas industriais. A redução da demanda agregada vai provocar uma retração bastante significativa da indústria, tá? Mas é importante dizer que com diferenças significativas entre setores industriais. Tá? Então, os setores industriais que vão sofrer são aqueles que sofrem mesmo em todas as crises, né? Setores de bens de consumo, os níveis de investimento devem cair, de formação bruta de capital fixo, devem cair a níveis muito baixos. Já tem estado nos últimos anos no Brasil em níveis muito baixos, tá? Inclusive pela retração dos investimentos públicos, né? Período 2014 para cá, basicamente. Então, o nível de investimento, tanto níveis de investimento público como de investimentos privados, tá? O que vai fazer com que essas indústrias fornecedoras de bens de capital, de soluções para as empresas, são aquelas que vão sofrer de modo bastante significativo. Tá? Por outro lado, você tem outras indústrias cuja retração do nível de atividade econômica é bem menor, né? Cuja retração da produção é bem menor, né? Notadamente, indústria de alimentos, que inclusive se aproveita nesse momento da desorganização do sistema de preços para extrair quase rendas superiores nesse período, né? Lucros mais altos. Então, a indústria de alimentos não precisa fazer promoções, tá certo? As pessoas vão ao supermercado e compram a qualquer preço, até porque elas até com medo de desabastecimento estão, né? Então, para não só alimentos, né, mas alimentos, higiene e limpeza e farmacêutica, né? E como eu disse no começo, ninguém sabe muito bem como vai ser a recuperação dessa crise, né? A recuperação dessa crise, alguns dizem, foi dito
para alguém do Ministério da Economia no Brasil, né, que a recuperação vai ser em V, outros dizem que a recuperação vai ser em L, outros dizem que a recuperação vai ser um dos textos que eu estava lendo para me preparar para a nossa conversa de hoje, estava dizendo que a recuperação vai ser algo parecido com cair de um precipício, tá certo? Como é que se sai desse precipício? Então, ninguém sabe muito bem como que vai ser a recuperação do nível de renda, tá? Principalmente porque nós já estávamos com um índice de desemprego bastante alto, tá? Nós já vínhamos com um nível de atividade econômica bastante pouco aquecido, né? E essa crise deve trazer dificuldades bastante grandes. Por exemplo, né, conversas que eu estava tendo com colegas aqui em Campinas, uma coisa que é muito sensível para nós aqui especificamente, colegas estavam dizendo que a perspectiva de queda do ICMS para esses meses aqui é da ordem de 30%, tá? Da arrecadação estadual da ordem de 30%. Tá? Bom, e o Estado nesse ponto, né? O Estado nesse ponto, o Estado deve ser o Estado muito mais, me desculpem os meus, os que estão assistindo que não são economistas, né? Mas vou usar um típico termo de economista aqui, né? Um Estado muito mais keynesiano do que schumpeteriano. Tá? Keynesiano em que sentido? O Estado keynesiano é aquele da manutenção de renda, né? Então, o Estado tem que estabelecer mecanismos, tá? E esses mecanismos passam, sobretudo, pelo gasto público, tá? De tentativa de manter o nível de atividade econômica. Tá? Então, o Estado tem que gastar, tá certo? Parafraseando o Keynes, o Estado, nesse momento, deve emitir dívida, emitir moeda, emitir o que for, qual for a fonte de financiamento disponível para o Estado nesse momento, para estabelecer uma tentativa de manutenção do nível de renda. Na verdade, nem é manutenção do nível de renda, é mitigar os efeitos da depressão. Tá? Então, se nós formos pensar em termos de política industrial, né, que a política industrial hoje, ela em todos os países, a maioria existe um debate sobre o que é política industrial, mas a noção mais aceita de política industrial é que a política industrial é a política de construção de capacitações, de promoção do aprendizado tecnológico, do aprendizado produtivo, que leva à inovação e ao desenvolvimento econômico. Né? E aí os efeitos de todas essas políticas voltadas para a inovação são efeitos de longo prazo, né? As formas de atuação vão ter efeitos no longo prazo e no curto prazo não. Tá? Então, essa política, digamos, que eu estou chamando aqui, né, me desculpem mais uma vez usar esse termo, de schumpeterianas, né, que seriam políticas de formação de capacitações voltadas a upgrading tecnológico, a inovação, a catch-up, elas têm muito pouco efeito na crise, né? A não ser uma tentativa, né, em alguns PowerPoints bastante esquisitos, né, que foram apresentados nos últimos dias, acho que o desmantelamento do Estado, até a capacidade de produzir bons PowerPoints, o Estado perdeu no Estado brasileiro. Né? Mas em PowerPoints muito esquisitos, o que eu entendi que estava por trás daqueles PowerPoints, se é que eu bem entendi, né, pessoal? Desculpem, que uma das formas que seja possível casar mecanismos de estímulo à atividade econômica com gasto público imediato são gastos de infraestrutura. Né? Por essa razão que muitos têm comentado, né, na imprensa, nas redes sociais, inclusive, fazendo comparação com essa tentativa malfadada do governo em estabelecer essa resposta um pouco parecida com o PAC, né? Um pouco parecida no nível das intenções, provavelmente. Né? Porque eu acho que tem muitas diferenças que a gente pode até discutir lá na frente. Né? Então, onde você liga a capacidade de gasto, né, para manutenção do nível de atividade econômica, com efeitos de prazo mais longo. Né? Mas, para encerrar essa minha primeira parte, até porque meu tempo está terminando, nos 15 minutos que a gente combinou, eu queria fazer uma referência ao velho Chang,
né? Velho, não que ele seja velho, né? Ele não é velho, mas ao texto de 94 do Chang, né? Lá dos anos 90, em que o Chang falava da política, da economia política da política industrial, né? Em que ele definia a política industrial a partir de duas dimensões, né? Que ele chama de dimensão dinâmica e a dimensão estática, né? E a dimensão dinâmica é essa que eu já disse, né? O foco no aprendizado, o foco no desenvolvimento tecnológico, no upgrade e no catch-up, né? No efeito de longo prazo, basicamente, né? Então, a dimensão dinâmica é essa, né? Pensar em upgrade do sistema produtivo, upgrade do sistema econômico como um todo. Tá? Agora, o Chang, né? Uma coisa que foi muito pouco explorada no debate político industrial, a partir do Chang, né? E o Chang tem uma importância importante, né? Para quem não conhece o Chang, é aquele mesmo que escreveu Chutando a Escada, né? O Rashun Chang, o professor de Cambridge, o coreano, professor de Cambridge. Mas ele fala lá no livro de 94, na Economia Política da Política Industrial, sobre a dimensão estática da política industrial. E ele ressalta o quê? O Chang, né? Esse texto é leitura obrigatória no meu curso de Política Industrial aqui em Campinas, né? Então, posso falar com algum cuidado. Tá? Ele fala da importância do Estado, por meio da política industrial, em fazer intervenções diretas na capacidade produtiva, por meio da sua capacidade de resolver, por meio do Estado, falhas de coordenação. Tá? Então, falhas de coordenação estão relacionadas a quê? A sobreinvestimentos de curto prazo. Então, o Estado pode ter o efeito de, digamos, não é o caso do período atual, né? De retrair níveis de atividade, retrair níveis de utilização da capacidade produtiva para setores que fizeram sobreinvestimento. Tá? Mas também essa forma de coordenação ex ante da política industrial envolve também a reconversão industrial, no sentido do quê? De definir setores, indústrias, produtos, tecnologias estratégicos no curto prazo, né? Na dimensão estática. Eu não estou falando na dimensão dinâmica, não estou falando nos efeitos de longo prazo disso, mas intervir diretamente para fazer a reconversão. O que isso seria de demasiada importância nesse momento, né? O Estado atuando, por meio da política industrial, atuando nessa dimensão estática, fazendo coordenações ex ante e promovendo formas de reconversão industrial para aqueles setores mais importantes. Só que para isso, né, e aí eu encerro a minha primeira parte, já estou nos 15 minutos, o que o Estado precisa para fazer qualquer tipo de intervenção, e eu posso falar isso eu já não posso falar com tanta propriedade, tá certo? Porque meus colegas têm muito mais propriedade, que vão falar em seguida, tem muito mais propriedade nisso do que eu. O Estado precisa ter equipamentos, ele precisa estar equipado, ele precisa ter técnicos, ele precisa ter a burocracia. O próprio Chang também fala isso, né? A importância da burocracia estatal, não a burocracia no sentido ruim da palavra, né? Mas no sentido de ter técnicos capacitados para exercer esse papel de coordenação. E não me parece que no Brasil nós temos a menor capacidade de estabelecer qualquer tipo de intervenção sobre essa natureza, especialmente sobre esses mecanismos, sobre essas falhas de coordenação dentro dessa dimensão estática do qual o Chang coloca. Tá? Mas, de todo modo, eu paro minha primeira intervenção aqui, falei 18 minutos, tá? 17 minutos, tá? E a gente pode voltar nesse ponto. Obrigada, Renato. Acho que agora é o Luiz, né, Luiz? Oi, boa noite a todos. Vocês me escutam? Sim. Ok, então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar você, Cristina Alexandre, agradecer o convite, cumprimentar o Renato e o Alvarez, certo? Dizer que eu estou esperando o Alvarez aqui em São Paulo, na próxima vez que ele venha ao Brasil. Eu sou Luiz Paulo Bresciani, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Bom, o que
eu queria começar falando, e vou começar falando da mesma forma que o Renato iniciou, ou seja, nós não sabemos ainda o alcance dessa crise, né? Essa crise ela está sendo apontada como uma hecatombe do ponto de vista dos efeitos em relação à economia e também dos efeitos em relação à própria saúde da população do planeta. Mas no que corresponde à questão industrial, eu penso e queria trazer o meu argumento para esse foco, que a gente tem 3 momentos, né, ou 3 tarefas decorrentes dessa crise, pensando na questão industrial e pensando na indústria brasileira, obviamente, já que nós estamos aqui. Primeiro é a atuação da indústria numa fase de emergência do enfrentamento da própria pandemia. Segundo é a capacidade que essa indústria tenha de sustentação da sua própria existência. E terceiro é a retomada. A retomada é num patamar inferior, num patamar equivalente ou num patamar superior àquele no qual nós nos encontramos. E aí eu penso que nós temos, ao mesmo tempo, um grande risco, que é um risco que, na verdade, vem da trajetória recente, que é uma trajetória de queda muito acentuada da participação da indústria na economia brasileira, da própria competitividade da indústria, um movimento quase que de queda livre. Rede de proteção, que ao contrário dos países desenvolvidos, ela se sustenta principalmente no tamanho do nosso mercado, né? Ou seja, nós somos o 5º país do planeta, em termos territoriais, em termos de população. E nós somos, né, a 9ª maior indústria do planeta, ainda perdendo posição, perdendo espaço, perdendo margem de participação na indústria global, ano após ano, e temos, talvez, ao mesmo tempo e paradoxalmente, uma oportunidade de, na retomada, saltar alguns degraus, embora isso tenha uma série de barreiras, o Renato também falou sobre algumas delas agora no final, em termos da capacidade do Estado desse enfrentamento, mas eu penso que a gente não pode desconsiderar a oportunidade que a crise também nos dá de rediscutir e de pensar no que seja, no que possa ser a nova indústria brasileira, uma nova indústria brasileira. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista do enfrentamento da crise, da questão imediata, né, eu penso que a gente tem uma perspectiva muito crítica, Renato já colocou isso, as comparações que se faz em relação ao cenário dos anos 29 e 30, agora também considero que não seja o caso da gente aprofundar essa discussão, mas é uma questão relevante, o tamanho do buraco, tá certo? Porque nós temos uma interrupção completa, uma interrupção muito significativa da atividade industrial ao longo de um determinado período, em que contratos de fornecimento de componentes e insumos para as indústrias finais são quebrados, o castelo de cartas do encadeamento industrial cai por terra, e isso afeta especialmente as empresas de pequeno e médio porte, que são em grande número no caso brasileiro, e que são aquelas com maior fragilidade em termos de competitividade, de capacitação tecnológica e de capacidade financeira também, né? No caso dos mecanismos de mitigação, eu já vou entrar muito preliminarmente nisso, especialmente nesse caso das pequenas e microempresas. Acho que é importante desde já destacar que, ao contrário dos países centrais, especialmente os países europeus centrais, Japão, Estados Unidos, o pacote de socorro anunciado pelo governo federal brasileiro me parece bastante insuficiente
né? Ou seja, a hora que a gente fala em 40 bilhões de crédito para cobrir folha salarial de micro e pequenas empresas, isso não cobre nem a folha completa de um mês dessas mesmas empresas, que é da ordem de 46 bilhões, sem considerar os encargos. Então, de um lado, a gente tem um conjunto gigantesco de empresas, né, do setor industrial, que teve que paralisar suas atividades e, obviamente, por conta da segurança, da situação sanitária, de uma forma absolutamente correta, a meu ver, né? No segundo caso, nós temos, por outro lado, uma série de indústrias essenciais nesse exato momento para o enfrentamento da crise, como a indústria de alimentos, como a indústria de bebidas, como a indústria de medicamentos, como a indústria de equipamentos médicos hospitalares e como as indústrias que queiram, inclusive, reconverter a sua produção, tenham essa capacidade para corresponder à questão emergencial, com dificuldades de operação por conta da ausência de capital de giro, da questão das barreiras logísticas, interrupção de tráfego, por exemplo, do próprio, eventualmente, confisco de produtos no meio do caminho, da proteção de trabalhadores. Então, nós temos dois mundos industriais, o mundo da atividade industrial interrompida subitamente e o mundo daquela atividade industrial absolutamente essencial, que também não consegue operar de uma forma adequada no momento mais importante de enfrentamento, sem contar, né, a ausência de coordenação federal, ou seja, não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma condição de coordenação federal no caso de processo de reconversão. E esse processo de reconversão está sendo feito de uma forma relativamente aleatória, por iniciativa de empresas, por iniciativa de universidades, por iniciativa de laboratórios, sem coordenação alguma, no caso da esfera federal, e muitas vezes também sem coordenação da esfera estadual. Então, a questão da recuperação pelo consumo, que deve tardar a responder, o consumo deve tardar a responder, porque também nós temos uma outra situação que é a solução do problema da interrupção através da redução de salários, da redução de emprego, que vai provocar uma perda de consumo maior ainda, que é o nosso grande potencial. Então, a recuperação desses volumes perdidos para trás me remete a uma possibilidade, uma perspectiva de recuperação muito alongada e lenta, tá certo? Especialmente naquelas escalas mais inferiores das cadeias produtivas, em que, do ponto de vista de alguns setores, de algumas empresas de médio, grande porte, talvez estratégias mais ousadas de ganhar espaço possam remeter a lógicas de planejamento que possam ser mais adequadas num cenário de uma grande complexidade, vai demandar uma capacidade também de planejamento empresarial muito diferenciada daquela que é a capacidade tradicional do empresariado industrial brasileiro. Do ponto de vista da capacidade de resposta, acho que é importante mencionar ainda que nós temos, o Renato mencionou de passagem, né? Eu suponho que ele se referia ao PowerPoint anunciado ontem do programa Pro Brasil, mas nós temos, né, nessa situação, antes até desse PowerPoint e desse programa, do anúncio desse programa, na verdade, num conjunto de 7 slides em que fica difícil realmente entender qual é a finalidade, mas é a necessidade de uma reversão completa de mentalidade do Ministério da Economia para a condução de um plano de guerra, supondo que esse seja o cenário, e aparentemente esse é, de fato, o cenário que nós enfrentamos. Então, a agenda do Ministério da Economia, ela tem que ser revertida em 180 graus, 360, 180 graus, numa releitura de Keynes que era absolutamente imprevista, né, pelo ministro da Economia. Então, nós
temos aí um problema, sim, da capacidade de condução desse processo, tanto do enfrentamento, né, como da recuperação, como da sustentação. Então, nós estamos falando de 100 milhões de trabalhadores, considerando todas as condições, as situações de trabalhadores, não só os da indústria, nós estamos falando de quase 5 milhões de empresas ou 20 milhões de pessoas jurídicas, e a capacidade de geração de propostas por parte do Ministério da Economia, apesar dos recursos anunciados serem significativos, mas na hora em que nós vamos olhar isso do ponto de vista industrial, a gente não tem uma proposta relacionada com a questão industrial propriamente dita. Nós temos iniciativas do BNDES que são basicamente microscópicas no apoio à ampliação da oferta de produtos e insumos do setor de saúde na ordem de 2 bilhões de reais. É claro que 2 bilhões é mais do que um, mas 2 bilhões, do ponto de vista do tamanho da economia brasileira e da importância desse enfrentamento, é um número muito reduzido e reflete justamente a não capacidade, a falta de capacidade da geração de alternativas, tanto ao enfrentamento como à sustentação, né? Ou seja, a possibilidade que nós tenhamos de um conjunto de empresas, o maior conjunto possível, né? Idealmente 100% das empresas que nós temos hoje, industriais no país, continuando a operar, né? Porque nós corremos um sério risco de perder não só um número de empregos industriais significativos, mas um número de empresas industriais significativas também. E aí eu quero avançar para, enfim, caminhar para a conclusão dessa minha fala inicial, dizendo que essa crise agrava uma crise que já vinha, né? E agrava de uma forma significativa, mas uma crise que já vinha desde, no mínimo, 2014 para a maior parte dos setores industriais brasileiros, certo? Que afetou significativamente os principais municípios industriais brasileiros. Então, os grandes municípios industriais brasileiros têm uma crise fiscal, uma crise de tributação também decorrente da queda da atividade industrial. Isso já vinha antes, será agravado, né? O Renato mencionou a questão das perdas de ICMS do ponto de vista dos governos estaduais, mas isso tem um reflexo importantíssimo nos orçamentos municipais das grandes cidades industriais, e nós não estamos falando só das capitais, nós estamos falando, por exemplo, das cidades industriais do interior de Santa Catarina, ou do interior do Paraná, do interior de São Paulo, e assim por diante. E a própria questão da retomada, que é o meu terceiro ponto, na retomada, enfim, qual é a perspectiva na retomada? Que nova indústria brasileira será essa? É possível apostar numa conexão mais forte com essa demanda em infraestrutura, que está muito vagamente sinalizada no PowerPoint anunciado ontem do ProBrasil, de uma forma bastante precária, mas essa é uma possibilidade. Nós temos uma demanda muito forte em infraestrutura de saneamento, de energia e a questão dos produtos industriais, mas aí nós precisaríamos rever a questão do conteúdo nacional quase que como um palavrão no atual governo e no governo anterior para a indústria nacional, para a indústria brasileira. Nós podemos considerar escopos de inovação de produtos e serviços, sempre bom. Nós podemos considerar condição de maior eficiência energética, sempre bom, mas é possível, é necessário verificar que indústria sobreviverá para esse período da retomada. Entretanto, nós temos que pensar para além da crise, temos que pensar no enfrentamento, temos que pensar na sustentação, temos que pensar na retomada. Porém, para pensar na retomada, não é possível pensar numa retomada, como o Renato também finalizou, sem uma capacidade de elaboração. Eu até, Renato, dialogando contigo, penso que nós podemos ter ainda no governo, seja no governo nacional e em alguns governos estaduais, bons técnicos, né, do ponto de vista de formulação e de implementação de política industrial, talvez em número
reduzido, mas temos gente que trabalhou nisso, continua trabalhando em alguns governos estaduais nisso. O problema é que nós não temos, né, liderança governamental, nós não temos condução governamental para um processo desse tipo. E nós não temos liderança empresarial, ao contrário do que foram os anos 30 e 40, onde a indústria brasileira basicamente se fez, né, e se transformou em uma das maiores indústrias do planeta. Nós não temos uma conexão governo-empresariado como tivemos a partir de 1930, que levou à construção dessa indústria. Então, eu penso que a urgente e necessária aposta numa retomada significativa, numa nova indústria brasileira, depende também da condição de termos liderança empresarial, liderança governamental capaz de conduzir um processo desse tipo. E penso que, basicamente, é o que eu queria dizer de início. Eu acho que nós temos, é claro, existem uma série de pontos importantes em relação à competitividade, em relação às características da nossa indústria, a dependência de centros de decisão que estão fora do Brasil, na maior parte da indústria brasileira, de investimentos em inovação que não são feitos aqui, porque são feitos aonde estão as sedes dessas empresas, certo? Então, é claro que nós temos problemas estruturais que também vão ter que ser enfrentados juntamente com o problema da crise atual e grave causada pela pandemia. E, por fim, eu quero fechar também destacando que, mais uma vez, a gente está trilhando um caminho, né, que é um caminho que fragiliza a nossa maior capacidade de sustentação, que é a redução do potencial de consumo a partir da desvalorização do trabalho, a partir da desvalorização dos salários, da massa salarial que gira na economia brasileira, da precarização do trabalho como solução, né, do ponto de vista da solução da economia nacional e mesmo da economia empresarial. E, portanto, nós estamos aí trilhando um caminho que certamente é um caminho que agrava a situação de crise e não que contribui para a sua superação. É isso, muito obrigado por hora e fico à disposição. Ok. Bom, queria agradecer ao Luiz Paulo pelas suas colocações e passar a palavra, então, ao Roberto Alvarez, nosso terceiro palestrante, e depois a gente pode abrir para as perguntas, né? Então, lembrar que a gente está com o chat aqui aberto. Quem tiver questões, fique à vontade de fazê-las e a gente vai organizando enquanto a gente tem a terceira exposição. Obrigado, Alvarez, por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para a tua fala inicial. Só terminando de tossir aqui. Alexandre, obrigado. Meu nome é Roberto Alvarez. Eu sou diretor executivo de uma organização que se chama GFCC, em português, Federação Global dos Conselhos de Competitividade. Como vocês certamente já notaram, não se trata de uma organização de marketing, com esse nome longo, complicado, que você tem que explicar cada uma das partes e ainda conectar. O que é isso? É uma organização multi-stakeholder, ou seja, envolve diferentes tipos de stakeholders, incluindo universidades. Nós temos cerca de 40 universidades de 20 países como membros, corporações, desde mega empresas como a Lockheed Martin até uma fábrica de móveis de médio porte no Egito, agências de governo, incluindo o governo do Canadá, Qatar Foundation, Japan Science and Technology, o governo da Austrália e outros. E, finalmente, um quarto tipo de membro, stakeholders, são organizações privadas. Alexandre, acho que se você fechar o seu vídeo, melhora a banda para todo mundo, né? Se todo mundo puder fechar o vídeo, minha sugestão. E um quarto tipo que são organizações privadas, como câmaras, federações, confederações de comércio, de indústria, e também conselhos privados de desenvolvimento e de inovação. Hoje a gente tem um footprint, uma presença em cerca de 30 países. Esta organização está baseada em Washington, nos Estados Unidos,
até 20 de fevereiro, eu residia em Washington. Eu vim para o Brasil passar 10 dias. Eu estou preparado para ficar 2 anos. E eu acho que esta é uma questão importante que todos nós tenhamos em perspectiva. A crise que está aí não passará rápido, ela é intensa. Nós nunca enfrentamos uma situação como esta nas nossas vidas. Desde 1919, nós não enfrentamos uma pandemia com essas características. Nós conectamos o planeta enormemente desde aquela época e, portanto, tudo se alastra muito mais rápido ao redor do globo. Uma coisa importante, eu vou deixar, você falou em perguntas, Alexandre, eu vou deixar uma pergunta aqui para todo mundo, aqui no chat. Quem são vocês? Pessoas que são estudantes da SPM, as pessoas que fazem parte dessa conversa, diga aqui, qual é o seu curso, o que você faz, qual é um tópico que interessa, qual é a sua banda ou artista predileto? E eu vou voltar a esse ponto. Bom, eu queria comentar com vocês 3 coisas. Né? Primeiro, de novo, eu acho que nós não podemos nos enganar e esta é uma crise absolutamente sem precedentes. Eu sou um engenheiro por formação, não sou um economista, não sou um cientista político, não sou um cientista social, e eu vou tratar os pontos aqui a partir da minha referência do trabalho que eu faço nesta federação global, na GFCC, e também a partir do meu interesse e da minha visão, que, de novo, é muito informada a partir da minha formação e da minha experiência, que talvez seja um pouco diferente daquilo que vocês, da formação de vocês e da experiência. E como eu disse, há 3 pontos que eu gostaria de explorar. Primeiro, os contornos da crise. Segundo, os impactos. E terceiro, a indústria e inovação, especialmente no Brasil. Eu acho que como nós somos sócios na ignorância. Este é o momento onde nós podemos dar pitacos. Se você olha a mídia, tem uma série de pundits, como dizem os americanos, e posters, gente fazendo pesquisa, gente com opiniões abalizadas, mas eu acho que nós somos todos sócios na ignorância. É um momento e um evento sem precedentes, para o qual nós não fomos treinados, nós não fomos preparados e nós estamos todos aprendendo. E esse aprender tem uma implicação importante que eu acho que nós todos precisaremos cada vez mais estar em modo experimental das empresas, das nossas vidas, das políticas, da ação do setor público. Bom, os contornos da crise, alguns pontos importantes. Primeiro, obviamente, são vírus. Esse é um vírus que tem uma dinâmica, existem vários coronavírus. Eu, obviamente, sou totalmente amador e ignorante com relação aos sistemas, mas tenho conversado com algumas pessoas e visto alguns aspectos. E surgiu na China. E eu vou deixar uma outra pergunta aqui para vocês. Quando vocês escutaram pela primeira vez sobre Covid-19? Né? E quando começaram a se preocupar a respeito? Eu vou deixar essas questões, eu vou voltar para elas depois. Mas esta é uma crise sistêmica. Não é uma crise de saúde, não é uma crise da economia, da indústria, do emprego. É tudo junto, combinado agora como nunca antes. Nós temos fatos e dados, a pesquisa econômica que indica que aplainar ou resolver questões relacionadas à saúde leva a um melhor resultado econômico no médio e longo prazo. Não são impressões, a pesquisa com evidências a partir de experiências pregressas. E eu acho que é um aspecto fundamental que nós precisamos marcar nesse momento. Esta crise ela não será resolvida por opiniões. Ela não será resolvida pela política, no sentido da politics ou das discussões no campo da política. Para resolvê-la, nós precisamos de ciência e tecnologia. Nós precisamos iluminar o debate. Somente o conhecimento nos permitirá atacar as questões de base relacionadas à saúde, das quais decorre um impacto econômico. Esta crise, ela ocorre ainda num quadro de fundo no qual existem importantes transformações no mundo. O processo de digitalização, se nós olharmos os números de comércio exterior mundiais, eles têm evoluído muito pouco. Mas o tráfego internacional de dados cresce composto, crescimento anual composto, 25% ao ano há décadas. E era previsto para continuar crescendo nesse ritmo.
Esse ritmo será incrementado, será aumentado. Então, existe um drive para a digitalização. Existe uma mudança no cenário global, geopolítico, especialmente, eu diria, a emergência de novas tensões que se expressam muito na relação China e Estados Unidos. Eu residia nos Estados Unidos há 5 anos e tive a oportunidade um pouco de ver essas coisas brotando na sociedade, na discussão de policy, de indústria, etc. Existe um terceiro aspecto, que é a mudança climática e uma mudança energética. O chairman da minha organização, da GFCC, Federação Global de Conselhos de Competitividade, é chairman de uma empresa de energia também, que se chama Shell. Ele é o chairman mundial da Shell. E conversando com o Chad e ele em diferentes momentos, sempre reafirma: é muito claro que nós faremos a transição do petróleo. Em 50 anos, a energia não será baseada em petróleo. O caminho para fazer isso não está claro. Então, existem várias trajetórias sendo exploradas ao redor do mundo. Esta crise atual, além da gente ter a epidemia, a gente tem um aspecto importante, que eu acho que é a mudança dos preços do petróleo, que se relaciona ao choque da demanda. Eu acho que vocês, Alexandre, eu queria compartilhar minha tela e mostrar uma coisa para vocês. Então, você pode me colocar como apresentadora. E um quarto aspecto, uma mudança de fundo que acontece, é a urbanização. Nós vivemos num período na história que nós não vivíamos antes. O Brasil é o país mais urbanizado do mundo, mais que a Europa, né? 90 e poucos %, se eu não me engano. Mas nós vivemos um momento no qual a gente tem um crescimento pela primeira vez desde 2010, se eu não me engano. A gente tem mais pessoas vivendo em cidades do que no campo no mundo. E isso é um barril de pólvora para o vírus. Concentração das pessoas, mais pessoas, etc. Bom, o que eu acho que tudo isso a gente sabe. Essa é uma crise sistêmica. E nessa crise sistêmica, tem 2 aspectos que eu acho que são positivos, né? A gente viu, primeiro, é que, apesar disso, tem várias coisas que a gente não sabe. Então, um aspecto que eu acho que é importante é o seguinte: se a gente olhar as crises anteriores, ou as pandemias iniciais anteriores, a SARS e o H1N1, a gente tinha, por exemplo, em 2002, no H1N1, nos primeiros 3 meses depois que explodiu a crise, a gente tinha 41 relatórios médicos a respeito da situação. Em 2009, quando teve o H1N1, 164, em 3 meses, a partir do outbreak inicial. Nos 3 meses, a partir do outbreak inicial do coronavírus, a gente tem cerca de 3 mil relatórios médicos publicados no mundo. Então, a gente tem, apesar de a gente não saber muita coisa, a gente está gerando muito conhecimento. E esse conhecimento vai ser fundamental para a gente tratar de aspectos relacionados à saúde. Nós não sabemos o que vai acontecer com a economia. Acho que é importante a gente estabelecer no campo dos não sabemos. Nós não sabemos o que acontecerá com as empresas, nós não sabemos o que acontecerá com os empregos. A gente tem algumas pistas. 2 pistas importantes. Se a gente olha os dados de desemprego, especialmente os dados americanos, 44 milhões de pessoas aplicaram para o seguro-desemprego nos Estados Unidos nas semanas que passaram, né? Esse é um dado absolutamente sem precedentes, de uma magnitude significativa, e eu acho que, se a gente olhar o passado, né, a gente tinha, na verdade eu errei, não são 44 milhões, são 26 milhões. Né? Se a gente olhar o passado, mesmo na crise de 2008, quando aconteceu a crise de 2008, em uma semana o número máximo de pedidos de desemprego foi cerca de 700 mil nos Estados Unidos. Nesta crise atual, passou de 700 mil para 9 milhões em uma semana. Isso tem um impacto brutal na economia. E como o Renato falou, em função disso, como parte desse processo, você tem uma freada, um break nunca visto antes. Os dados de consumo no Brasil, no varejo, são bastante significativos. Se a gente olhar, por exemplo, a Cielo tem dados abertos, você tem uma queda aí de 50%, 40% nas vendas no varejo no Brasil. Alguns setores extremamente impactados, serviços chegou a cair 80%, subiu um pouco agora com a proximidade,
vestuário, turismo e transporte, etc. Acho que várias dessas coisas a gente não sabe como, mas elas estão aqui para ficar. A gente não sabe como ainda. Acho que isso conversa muito com o que a Cristina trabalha de hábitos de consumo. Bom, então, primeiro ponto, os contornos da crise. É um ambiente novo, a gente sabe várias coisas, tem várias coisas que a gente não sabe. Eu queria deixar uma pergunta, que é a pergunta que está aqui. Quando você ficou sabendo sobre o Covid? Eu botei aqui no chat, né? Eu digo porque esse o outbreak o primeiro paciente na China é de 17 de novembro, a China notificou a OMS em 31 de dezembro, e algumas corporações, alguns países estavam mais preparados e reagiram antes, outros não. Né? Esta é uma crise, e a gente sabe também que não há uma solução individual. Pela magnitude, 26 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Não há, e pelo o break no consumo, não existe a possibilidade de uma solução individual. Nem os indivíduos mais frágeis da sociedade, as empresas, especialmente empresas de pequeno e médio porte, não têm condições de resolver sozinhas essa situação. Elas precisam de apoio, é por isso que está acontecendo. Isso acontece de várias maneiras. Né? Um dos pontos, acho que o Macron, o presidente da França, deu uma entrevista interessante na sexta-feira passada para o Financial Times. E ele falava explicitamente a França socializou a crise, socializou os empregos, mas com uma lógica não só de proteger as pessoas, mas uma lógica, eu acho que cada um trabalhe, o estágio que você está fazendo, na SPM, na empresa, no governo, onde for, demora muito para a gente ter capacidade de fazer as coisas. Contratar as pessoas, treinar as pessoas, botar os processos, fazer a empresa rodar, gerar resultado. Se você desmancha essa estrutura, você perde muitos skills, muitas capabilities, muita capacidade, muitas competências na sociedade. E o Macron falava exatamente isso, a ideia de socializar a folha de pagamento para você permitir a manutenção das competências. Passando para o meu segundo ponto, um pouco que a gente sabe ou não sabe, eu acho que os impactos. Tem impactos que são transversais, digitalização vai acelerar, está acelerando. Acho que tem um foco emergente não só no Brasil, no mundo, mas no local, na cidade e no estado. As cidades e os estados, em termos de resposta, como de política, como de assistência, foram e têm sido mais rápidas e mais efetivas que os governos nacionais no geral. Eu acho que com exceção, talvez, alguns governos europeus. Esse drive de digitalizar, ele vai mudar muitos negócios. Você digitaliza, você desmaterializa, etc. Acho que tem um ponto importante para olhar, e por isso eu perguntei quando vocês ficaram sabendo, que é muito do ponto de vista das capacidades dos governos e das empresas. Vamos pensar no board, conselho de administração de uma empresa. Quando essa crise, ou possibilidade dessa crise foi vista? Como é que se gerencia estrategicamente risco? O que nós temos nos Estados Unidos, onde eu residia, você tem uma participação muito maior do que no Brasil. Eu vou me estender uns minutinhos a mais, Alexandre, desculpe. Uma participação muito maior de cientistas nos conselhos de administração das empresas. E isso está sendo reforçado neste momento. Além disso, no setor público, você tem comitês de cientistas que assessoram. Isso não existe no Brasil. O Brasil não informa a atuação pública com base em ciência, análise e conhecimento como os países mais avançados fazem. Tanto nos boards como no lado público, haverá uma pressão e um drive maior para que isso aconteça. Em termos de indústrias, acho que o Renato falou, obviamente, haverá uma variação muito grande, quem vai ganhar, quem vai perder. A gente tem, acho, pistas boas no curto prazo, no longo prazo eu não sei. No curto prazo, quem perde? Turismo, varejo, tem um parênteses aqui, o varejo online vai crescer. No Brasil, o varejo online corresponde a cerca de 6% das vendas no varejo, nos Estados Unidos é 15%, na China é muito mais. O que drivou o crescimento, que eu acho que é de 30% da participação do varejo na China, se eu não estiver equivocado, é online, é digital. O que drivou isso no passado? Foram as epidemias. Foi a SARS e o HN1 no passado. Né? Então, isso vai acelerar no Brasil, mas no geral o varejo vai perder. Seguros perde muito, perde pela mudança, inclusive a mudança do clima, entretenimento, esportes, bem duráveis, não duráveis, todas essas coisas perdem. Roupa, vestuário, perde muito, caiu 80%, caíram 80% as vendas. Não?
Bens duráveis, vamos pensar aviões. 90% dos aviões do Brasil ou mais estão parados, né? No mundo é 70 e poucos por cento. A Boeing está absolutamente ameaçada, acho que isso impacta o negócio e a fusão com a Embraer no Brasil. No curto prazo, todo esse pessoal perde. Quem é que ganha? Saúde, IT, tecnologia da informação, infraestrutura, logística, telecomunicações, comércio eletrônico. Ganha. Terceiro grupo, quem muda muito e a gente não tem clareza. Educação. Eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho 2 dos meus sócios ou membros da minha organização são universidades. Arizona State University, hoje a maior universidade pública americana, Tecnológico de Monterrey, no México, principal universidade tecnológica do México. Em uma semana, a Arizona State University montou uma operação online para 150 mil pessoas estudando online. Em uma semana, o Tecnológico de Monterrey montou uma operação para 98 mil estudantes estudando online ao mesmo tempo, com cerca de 2.000 sessões, aulas via Zoom, simultaneamente. Então, a educação vai ser fundamentalmente impactada, tem aspectos relacionados à receita das operações das universidades, das escolas ao redor do mundo, especialmente para países como Estados Unidos, Reino Unido, que tem uma receita muito importante de estudantes internacionais. Estudantes internacionais deixam nos Estados Unidos 75 bilhões de dólares por ano. Bom, então, impactos vão ser diferentes. Acho que a gente tem cheiro de coisas acontecendo no curto prazo e a gente não tem muito cheiro do que vai acontecer no longo prazo. Para fechar, terceiro ponto, inovação e o Brasil. Acho que tem eu sempre gosto de comparar. Estados Unidos investe 530 e poucos, 540 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil investe cerca de 20. Isso é totalmente desproporcional ao tamanho das economias. Nós investimos muito pouco, nossa indústria é pouco competitiva, acho que tem várias questões sistêmicas aí. Gostei do framework do Luiz, de analisar o que acontece, a resposta, analisar o que pode acontecer, enfim, como manter as empresas, do ponto de vista das empresas, obviamente, segurar o caixa é fundamental, especialmente num ambiente no qual, no Brasil, o apoio governamental está aquém de outros países em relação à participação do PIB. Estados Unidos, o apoio público para suportar as empresas e as pessoas na crise é maior que 10% do PIB dos Estados Unidos e um reforço a isso virá nos próximos dias ou semanas. No Brasil, esse percentual é menor. Então, segurar é importante. Terceiro ponto, onde retoma. E aí eu vou fechar com dois pontos a respeito do Brasil. O primeiro deles é que, se nós olharmos a evolução da inovação no Brasil, nós caímos em relação ao conteúdo inovador da economia brasileira. Uma Pintec saiu recentemente, teve resultados discutidos, caiu o percentual de inovação em todos os domínios no Brasil. O que vai acontecer e o que eu acho que pode acontecer? E aí eu vou fechar com uma historinha. Eu não sei se vocês acompanham a Fórmula 1. Eu não acompanho. Acompanhava muito tempo atrás. Me perguntei que música vocês gostam, porque é uma forma da gente entender um pouco de que geração as pessoas são, né? Mas eu gostava, vou revelar para vocês, muito mais do Piquet do que do Senna. Eu acompanhava a Fórmula 1 naquela época. Mas este final de semana, no dia 19, houve o terceiro, se não me engano, grande prêmio digital de Fórmula 1. É uma competição de videogame com pilotos, muitos pilotos reais. Quem ganhou esse grande prêmio foi o Leclerc, que é um dos pilotos da Ferrari. Então, ele ganhou uma corrida virtual. A Nasdaq, nos Estados Unidos, lançou uma edição digital. Então, cerca de 1.300.000 pessoas acompanham uma corrida online. E é fundamentalmente um videogame com pilotos reais. Qual é a história? O que eu quero dizer com isso? Esse drive de digitalização vai avançar muito, tem muito espaço para inovar, para criar coisas novas. Mas, para a massa da economia e a massa das empresas, um país como o Brasil, que já tem restrições, que tem problemas sistêmicos da estrutura micro e macroeconômica, e que vinha numa trajetória de cair seu nível de inovação, a gente vai ter movimentos muito heterogêneos. Eu acho que a gente vai ter uma dificuldade grande de construir competitividade, uma dificuldade grande de avançar em inovação na massa das empresas, mas muitos players, muitas empresas, alguns setores verão mais a possibilidade de criar coisas novas, de criar versões digitais, desde
de digitalizar várias das experiências de consumo que nós temos, até encontrar nichos de mercado e oportunidades. Então, eu vou parar por aqui, com essas 3 ideias. Acho que precisa ter muita clareza da nossa ignorância e dos contornos da crise. O que sabemos e o que não sabemos. Segundo ponto, os impactos que nós estamos vendo, nós temos mais clareza no curto prazo, e eu acho que muita coisa pode acontecer no longo prazo. Falei dos 26 milhões de empregos perdidos nos Estados Unidos, mas tem dados interessantes. Se você olhar, por exemplo, a demanda por motoristas de caminhão aumentou 999% nos Estados Unidos, porque a gente precisa de novos sistemas logísticos, entrega, etc. Então, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer no longo prazo. E terceiro, a questão da indústria no Brasil, competitividade, fundamentalmente associada à inovação. A gente tem um movimento geral que eu acho que aponta para baixo, mas a gente pode ter oportunidades positivas também. E eu paro por aqui. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Alvarez, pela sua exposição. Bom, pelas comunicações que vocês já estão fazendo, né, pelo chat, eu acabei agregando aqui algumas perguntas. A Cris também tem uma pergunta aqui bastante interessante. Eu acho que, em parte, algumas perguntas que surgiram sobre setores que estão ganhando e setores que estão perdendo, né? O Alvarez fez uma exposição a respeito, né? Já apontou aí algumas oportunidades e alguns setores que estão em ameaça, né? A gente tem aqui a participação do senhor Denilson, que é do setor também metal mecânico, na área de importação de bens de capital, de BK, que também é um setor extremamente atingido, não só pela crise, como já vinha sendo, né, bastante impactado anteriormente. A gente tem aqui participação de pessoas que trabalham na indústria criativa, que é uma indústria importante para a SPM, né, associada às áreas de jornalismo, às áreas de design, né, publicidade, propaganda, comunicação, cinema e assim vai. Também é outra indústria que, acredito, está sendo extremamente impactada, né? E temos uma pergunta que trata um pouco sobre a questão das estratégias das empresas. Então, o que eu gostaria é de talvez a gente retomar esses pontos sobre o ponto de vista, primeiro, da empresa, né? Então, setores ganhando, setores que estão perdendo, né, nessa crise, o que aponta aí, como o Alvarez bem colocou, né, ou pelo menos alguma tendência que a gente tem, apesar de ter muita coisa que a gente não sabe, né, e aí toda vez que a gente é leviano, né, em fazer afirmações que desconhecemos, na verdade a gente causa mais um problema do que uma solução, né, e quais as estratégias que a gente está vislumbrando, né, dentro do cenário que as empresas têm adotado frente a essa situação. Também acho que o Luiz Paulo bem colocou, né, talvez numa perspectiva de agora, né, o que a gente consegue segurar hoje e uma questão mais de reconversão no futuro. Tem uma outra pergunta relacionada a políticas públicas que eu deixaria para um segundo bloco de rodadas, né? A gente já está aqui chegando a 19h38, então acho que a gente poderia colocar como um deadline, né, Cris, às 20 horas. Então, se a gente puder seguir pelo menos 2 ou 3 blocos de perguntas, acho que esse é o máximo que a gente consegue. Fala, Cris. Alexandre, eu preciso que termine 7:55. Porque na sequência, às 8 horas, tem um outro e eu preciso entrar na sala e garantir o funcionamento. Tá ok, então. Então, estamos com essa restrição de horário. Se a gente puder fazer essa passagem, uma passagem é a questão empresarial. Outra, a questão de políticas públicas. Eu acho que, então, eu vou aglutinar, eu acho que é melhor, né, Cris? Eu aglutino as perguntas e aí eles vão se colocando, cada um. Aí a gente limita no máximo, né, o que a gente vai poder ter, tá, 3 a 4 minutinhos. Tá? Eu acho que nós vamos precisar fazer mais um painel, porque o assunto está muito interessante. Eu fiz um monte de anotações, tem um monte de coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Está me dando uma pena enorme. Também. Mas eu colocaria uma última questão, essa das empresas, da política pública
E a Cris fez uma colocação aqui que eu acho bastante interessante. Se a gente tem um terceiro viés, né? Se a gente tem o sentido da coordenação privada, o sentido da coordenação pública, será que a gente não tem agora, né, com as tecnologias e a forma de interação que nós estamos desenvolvendo, né, uma coordenação por plataforma, né, orientada pela tecnologia? Ficaria essas 3 orientações para que vocês coloquem. Vocês gostariam de fazer alguma inversão nas falas, ou a gente pode seguir Renato começa, Luiz, depois Alvarez fecha? Pode ser? Só esclarece uma coisa, Alexandre, qual é a questão de políticas públicas? É saber quais são as medidas de políticas públicas, né, que vocês considerariam como essenciais para os estados. Estados, não países. Estados, né? Pelo menos a pergunta foi da Elaine, né? Foi bem nesse sentido. O que a gente sugere como política para os estados? Pode ser? Renato começa, Luiz começa. Tá bom, começo. Bom, deixa eu passar muito rapidamente. Temos 15 minutos, né, para terminar, então eu vou falar meus 5 minutos e eu passo a palavra para o Luiz e para o Roberto, né? As empresas estão diante de um desafio, acho que jamais visto, né, das empresas, porque as empresas, em primeiro lugar, precisam sobreviver, tá? E sobreviver significa tendo uma tentativa de baixar custos a qualquer modo, e baixar custos, muitas vezes muitas empresas são mais intensivas em conhecimento, não só empresas de plataforma, mas empresas que treinaram mão de obra agora ficam numa situação muito difícil, porque essas empresas já vinham com um quadro de pessoal bastante enxuto, por conta dos fatores que o Luiz já colocou, inclusive, né, a crise que já vem lá de 2013, 2014, tá? E estão com dificuldades de acertar suas contas básicas, né? Pagar fornecedores, pagar pessoal, pagar impostos. Tá? Eu queria ligar isso com a segunda pergunta, que é da Elaine, né? Das medidas. Eu acho que eu vou fazer coro com meus 2 colegas, tanto de debate, né? Tanto o Luiz Paulo quanto o Roberto. Eu acho que as medidas estão muito tímidas ainda, né? Então, o governo, em alguns países, os governos, por exemplo, eles isentaram o pagamento durante a crise de serviços públicos, né? Negociaram, vão jogar para frente, mas não precisa pagar água, não precisa pagar luz, não precisa pagar nenhum imposto, né? Imposto sobre a folha. Então, eu acho que essas medidas eu acho que são muito tímidas. Então, as empresas ficam com dificuldade, porque muitas das empresas, eu acho que o Roberto fez um excelente panorama aí dos setores que vão mais perder e vão ganhar. Muitas empresas vão ficar com bastante dificuldade em sobreviver esse ponto. Tá? No que se refere às medidas essenciais, os estados no Brasil, tá certo? A forma como montado o sistema tributário brasileiro, muito centralizado na federação, os estados vão ter uma capacidade de reação muito pequena, muito baixa. Até porque com esses dados que estão aparecendo, são dados preliminares ainda, né? De queda na arrecadação dos estados, os estados vão ter muita dificuldade e vão ter que pedir socorro para o governo federal, cuja capacidade financeira é maior, né? Então, mas acho que as políticas são as políticas no nível do Estado, do governo federal, são as políticas que já foram faladas pelo Luiz Paulo, especialmente, né? Apoio ao emprego, apoio a pequenas e médias empresas, apoio a setores que mais sofrem, de modo que, também fazendo referência ao que o Roberto disse, de que você consiga socializar todo esse problema que nós estamos tendo aqui, né? E o último ponto diz respeito a essa reconfiguração das cadeias produtivas que o Luiz Paulo levantou, né? E que deve ocorrer, né? Porque tem 2 movimentos aí, não é só o movimento da pandemia, né? Porque tem um movimento que o Roberto também fez referência, que são as novas tecnologias, entre elas
essas novas tecnologias passam muito, Cristina, como você disse, eu estou de pleno acordo com você, com o novo agente aí, né? Que são essas empresas plataformas que têm uma capacidade de coordenar cadeias produtivas de uma forma bastante expressiva, né? Cadeias produtivas tanto locais quanto cadeias produtivas internacionais, mundiais. Tá? Eu confesso que há uma grande dúvida de como essas cadeias produtivas serão reestruturadas, tá? Porque nós temos alguns efeitos relacionados com redução das escalas de produção, especialmente nos setores mais de ponta, né, mais próximos do consumidor. O Roberto deu um excelente exemplo, né, o aumento da demanda do motorista de caminhão nos Estados Unidos, dado que eu confesso que desconhecia, e também a necessidade que alguns países podem estabelecer a partir de agora em internalizar certas, né, alguns chamam de estratégicas, eu gosto muito desse termo, mas certas capacidades produtivas, né? Dado que nesse período aqui da pandemia, algumas capacidades produtivas ficaram bastante comprometidas. A ausência de determinadas capacidades produtivas dentro da estrutura industrial comprometeu bastante a capacidade dos países em dar respostas à crise. Tá? Obrigado, Luiz. Obrigado, Alexandre. Eu acho que é isso. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço, Renato. Passo para o Luiz agora. Também, desde já, agradeço a todos vocês pelo compartilhamento aqui da conversa. Eu vou falar sobre duas coisas, tá? Vou falar sobre a questão da retomada ou da saída, né, do momento de saída, e vou falar sobre políticas públicas rapidamente. Então, primeira coisa, concordando com absolutamente quase tudo que o Alvarez colocou, eu só quero ressalvar, né, fazer uma ressalva, que a questão da digitalização, ela é uma possibilidade, uma oportunidade muito importante, então, especialmente nesse campo do entretenimento, mas não só, tem vários outros processos relacionados com a vida cotidiana no geral, mas a gente não pode esquecer que nós vamos continuar consumindo produtos, bens materiais e mesmo suportes físicos para as experiências, inclusive para as experiências de digitalização. Então, a oportunidade também para uma retomada da produção de bens materiais. Claro que a gente tem toda uma discussão sobre, os padrões de fabricação serão diferentes, as demandas de emprego serão diferentes, etc., etc., mas nós continuaremos tendo, né, a necessidade, por exemplo, de mobiliário, por exemplo, de material de construção, etc., etc., toda uma parafernália de bens materiais e de suportes físicos que nós utilizamos no nosso cotidiano. E aí, eu acho que, volto à questão, dado que a gente vai também ter uma necessidade de investimento muito forte em infraestrutura, por exemplo, de saneamento e de energia ao longo das próximas décadas, tá certo? O acoplamento da atividade industrial na retomada desses investimentos de infraestrutura é uma ação fundamental. Acho que tem algumas experiências, inclusive locais, regionais, da China dialogando com mudança climática, de indústria que dialoga com a necessidade de mudança climática e, portanto, tornar verde. Inclusive, isso é uma das medidas que o governo chinês colocou agora, ou seja, canal acelerado para investimentos em economia verde, investimentos em sustentabilidade, indústria sustentável, indústria voltada à sustentabilidade de uma forma bem genérica. E aí, acho que saúde, né, a retomada do investimento no complexo industrial da saúde, ligando isso com a questão da dependência ou da não dependência de importações, de equipamentos e de medicamentos, indo para a segurança sanitária, indo para a segurança farmacológica, junto com segurança alimentar, que, de novo, num país do tamanho do Brasil, de 200 milhões de habitantes,
é absolutamente obrigatório, ao meu ver, que a gente tenha condições, tá certo, de independência em relação a determinados itens estratégicos para a vida da população. A mesma coisa vai acontecer no campo da educação. Nós vamos precisar de suportes físicos para a digitalização. Do ponto de vista das políticas públicas, eu falei de início e vou ressaltar. Eu penso que nós estamos num contexto, no caso brasileiro, em que, infelizmente, nós não podemos contar com coordenação federal. O investimento federal anunciado é pouco e a maior parte dele é, na verdade, a antecipação de despesas do próprio orçamento de 2020 e, portanto, cabe aos governos estaduais e aos governos municipais, pelo menos nas grandes capitais e em alguns centros regionais relevantes, sim, tomar determinadas medidas. Essa discussão, inclusive, já aconteceu no caso de São Paulo, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. As ações, por exemplo, de reconversão produtiva, mas não só, a própria questão da logística das indústrias essenciais, que não se referem unicamente ao complexo de saúde, depende dos governos estaduais, tá certo? A própria demanda, né, do setor de saúde para emergência pode depender dos governos estaduais. Então, existem muitas coisas que podem sim ser coordenadas pelos governos estaduais, inclusive planos específicos nas respectivas regiões metropolitanas ou nas regiões mais adensadas. Acho que o governo do estado de São Paulo, inclusive ontem, anunciou, né, uma determinada estratégia que corresponde também a essa pressa que é, obviamente, compreensível de se sair dessa situação, e que, ao mesmo tempo, pode nos lançar numa outra armadilha. Então, eu considero que existe, sim, principalmente nos estados mais estruturados, condição de desenhar políticas estaduais ou mesmo políticas regionais para determinadas regiões, contemplando 2, 3 estados, que relacionem, por exemplo, a questão do abastecimento de alimentos, né? Para dar um exemplo adicional em relação a esse campo, no campo da emergência. É claro que no campo da política industrial não dá para fazer uma coisa sem que haja uma coordenação federal, porque nós vamos encaminhar também questões tributárias, questões de competitividade, questões regulatórias macro, e por isso uma retomada virtuosa, né, da indústria no Brasil vai depender de uma mudança radical de mentalidade no campo da liderança empresarial e no campo da liderança governamental especificamente. Então, é com isso que eu encerro, agradecer a todos pela possibilidade de compartilhar aqui essa mesa com vocês. Mais uma vez, agradeço o Luiz Paulo, né, e passo a palavra para o Roberto para suas colocações finais. Né. Tá bom, eu vou tentar ser rápido. Primeiro, estratégia das empresas. Esse é o momento de segurar o caixa. Vai faltar dinheiro para todo mundo, no bolso de cada um de nós e das empresas. Esse é um desafio absolutamente assimétrico. Pequenas empresas, renegocia contrato, renegocia aluguel, vê o que você consegue esparramar no tempo, no seu fluxo de pagamentos, e o que você consegue adiantar receita. Cara, estratégia de sobrevivência, coisa 0,000. Em cima disso, tenta mapear as oportunidades. A gente tem um mundo físico, tem esse drive para digitalização, a gente tem enormes oportunidades. Vou dar um exemplo muito rápido para vocês. A empresa no Rio Grande do Sul faz sistemas automatizados para correção de redações. Enorme desempenho, não encontrei uma solução dessas no mundo. Tem no Brasil, educação digital está crescendo para caramba, então tem oportunidades. Coisa 2, políticas públicas e estados. Acho que tem 3 coisas. No plano nacional, na verdade, todos somos keynesianos, inclusive os liberais mais ardorosos. É o momento da sobrevivência. Não existe, então a atuação do Estado é fundamental, não existe solução coletiva. No plano estadual, acho que tem 3 coisas. Primeiro, dinheiro. Vai ser muito difícil. O Renato comentou, queda de impostos. Situação dificílima, muito difícil o Estado atuar por essa via. Segunda coisa, coordenação do Estado com as cidades, as agências de desenvolvimento, o SEBRAE, a prefeitura, o governo federal. Não é um problema só do Brasil.
Estava essa ligação há 2 dias atrás com um colega do Canadá, como coordenar as diferentes iniciativas de apoio às pequenas empresas. Segunda questão crítica, coordenação. Terceira forma de atuação para os estados, inteligência. É preciso pensar os modelos para abrir a economia, usar fatos e dados, modelos matemáticos. Iluminismo já. Só conhecimento, modelagem e ciência podem nos levar para uma situação melhor. De tudo que eu vi no Brasil, eu achei mais interessante o modelo do Rio Grande do Sul. Aconselho todo mundo a olhar. Foi feito com base numa modelagem proposta pelo pessoal de Stanford, se eu não me engano. Posso compartilhar o paper. Em 2 dias, o governo do estado do Rio Grande do Sul montou uma proposta. A gente vai precisar de dados, não adianta ter proposta. E para isso a gente precisa entender os dados epidemiológicos. Não há solução para a economia se não houver solução para a saúde, tá? A gente vai ter um processo de abre e fecha. Mas terceiro ponto, inteligência, posso compartilhar. A questão das plataformas, acho que é emergente, o que a gente tem visto funcionar de coordenação é esforço de guerra. Os países têm feito esforço de guerra, coordenação centralizada, governo, etc. Acho que as soluções que têm surgido a partir de plataformas, elas apontam para 2 questões. Primeiro, uma tendência geral no mundo de organizações autônomas descentralizadas. Isso vai continuar. Questão 2, nós não atingimos o nível de maturidade desse tipo de solução para entregar soluções que nós precisamos no momento de crise com a velocidade que nós precisamos. Tenho visto várias iniciativas, estou em vários grupos de empreendedores que estão criando startups, estão mobilizando seu conhecimento, universidades, para fazer respiradores, etc. Fantástico, difícil que os resultados cheguem no tempo que a gente precisa. A gente ainda não encontrou as soluções ótimas de coordenação. Enfim. Então, estratégia das empresas. Primeiro, sobreviva. 2, veja as oportunidades. Políticas públicas. Dinheiro vai ser difícil. Foco em coordenação e inteligência. Coisa 3, coordenação. Governo tem sido a coisa mais efetiva ao redor do mundo. Existem soluções emergentes, organizações distribuídas. Acho que a gente precisa avançar um pouco mais. É uma tendência para que nós possamos ter a maturidade para entregar com a velocidade necessária as soluções necessárias agora. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, Roberto. Cris, para você as últimas palavras. Eu agradeço a todos os participantes. Eu que gostaria muito, muito de agradecer. Eu queria poder continuar mais tempo com vocês. Acho que se a gente tiver uma oportunidade, nós poderíamos fazer. Sumiu. Ela está muda. Está muda, ela está no mudo. Cristina está no mudo. Falei um monte. Sumiu seu áudio, Cris. Voltei. Voltou. Eu queria agradecer vocês pela participação. Eu estou com dor no coração de encerrar, mas a gente tem um painel agora na sequência às 20 horas. E quem sabe a gente faz uma segunda rodada, porque tem bastante assunto para a gente falar sobre isso. Enfim, acho que algumas questões que vocês colocaram para mim são prementes, né? A gente tem que olhar para o agora, para o que sobrevive, porque nós não vamos poder reconstruir rápido, né? Então temos que salvar para poder recuperar e a gente precisa começar a pensar o como recuperar, né? A gente precisa ter musculatura para isso. Então, se a gente puder fazer uma segunda rodada, eu vou adorar. Então, obrigada a todos e convido vocês a participar do próximo com o psicólogo Pedro Desante para falar sobre os efeitos emocionais e psicológicos dessa pandemia. Obrigada e boa noite. Tchau. Obrigado pelo convite. Um prazer. Obrigado, até a próxima. Tchau. Boa noite, gente. Obrigado pela participação. Valeu. Até logo. Luiz Roberto. Obrigado, Alexandre. Cristina, abraço. Um abraço. Tchau. Roberto, abraço, Rê. Luiz, obrigado. Obrigado vocês todos. Até. À disposição para papos futuros, Alexandre. Tchau. Ô, Roberto, tchau. À minha disposição. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, Luiz. Obrigado. Valeu.